Mateus capítulo 6, versículo 16 até o versículo de número 18. Irmãos e irmãs, diz o seguinte a palavra do Senhor. Mateus 6, 16 até o versículo de número 18. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim a teu Pai em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Até aqui, até o versículo número 18, que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique em nossos corações a sua santa, a sua bendita palavra. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, na semana passada nós iniciamos esse trecho que nós acabamos de ler do Sermão do Monte, e conforme nós observamos, esse trecho ele trata especificamente do jejum. Esse trecho ele trata especificamente do jejum. Na verdade, desde o início do capítulo 6 de Mateus, ou seja, do Sermão do Monte, Cristo ele ensina sobre aquilo que nós chamamos de piedade cristã, piedade do cristão, que envolve a nossa vida de devoção, que envolve a nossa vida de consagração a Deus, consagração ao Senhor. E é interessante porque a partir do versículo 6, Cristo ele faz uma abordagem bastante interessante, bastante peculiar. Ou seja, ele pega algumas das práticas que existiam dentro do judaísmo, práticas religiosas, e as aplica à vida do cristão dentro daquilo que nós de fato devemos fazer, sobretudo com a motivação certa nos nossos corações, nas nossas vidas. Foi por isso que ele falou sobre a caridade, foi por isso que ele falou sobre a oração, e é por isso que aqui ele trata justamente do jejum. Essas três atividades, vamos assim dizer, elas caracterizavam a religião judaica: a generosidade, a caridade, as orações e também a prática do jejum. Então, ele pega essas mesmas práticas piedosas dos judeus e as explica mostrando a motivação correta que nós devemos ter enquanto cristãos na realização das mesmas, quer seja da caridade, quer seja da oração, quer seja do jejum. Então, fica a pergunta: o que é jejum? A gente, de certa forma, já definiu na semana passada. Jejum, ele pode ser definido como abstenção parcial, abstenção total de alimento durante um determinado período, visando certos propósitos, visando certas finalidades. Então, de maneira geral, é esse o conceito, é esse o entendimento que nós devemos ter acerca do jejum: abstenção total ou parcial do alimento físico durante um determinado período, cumprindo, visando certos propósitos, sobretudo espirituais, em relação à nossa vida. E nós vimos na semana passada que a prática do jejum, de certa forma, ela foi definida por Deus lá no Pentateuco, especificamente falando no livro de Levítico, capítulo 23, versículos 26 até o versículo 32, que marcava uma das atitudes que deveria se ter em relação ao dia da expiação, que era o dia principal, onde os judeus, era oferecido aos judeus ou pelos judeus a oferta pelos seus pecados. Então, durante esse dia havia uma convocação solene, durante esse dia havia o repouso, durante esse dia havia a prática de jejum. E aí, quando você segue ao longo do Antigo Testamento, você percebe muitas servas de Deus adotando também essa mesma postura. E até nós vimos na semana passada Davi cumprindo justamente esse dever, cumprindo justamente essa obrigação religiosa. Pelo menos foi um dos exemplos que nós observamos. Contudo, quando nós olhamos para a palavra de Deus como um todo, a gente chega no Novo Testamento e a gente percebe que a prática do jejum, ela continua. A prática do jejum, ela permanece. Por exemplo, os escribas e fariseus, conforme nós falamos, eles jejuavam 2 vezes por semana, todas as segundas e todas as quintas-feiras. Então, fazia parte da prática religiosa
dos judeus, dos fariseus em especial. Cristo, e nós também observamos, antes de iniciar o seu ministério terreno, a Bíblia diz que ele jejuou durante 40 dias e 40 noites. E por fim, nós também observamos os discípulos de João Batista exercendo ou adotando a prática do jejum. Então, quando você vê, biblicamente falando, esse tema, quando você considera, biblicamente falando, esse assunto, você vai encontrá-lo desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Então, na semana passada, nós propusemos 4 divisões para que a gente possa considerar o tema do jejum, o jejum e o cristão. Em primeiro lugar, a prática do jejum. Em segundo lugar, formas e intenções erradas de jejuar. Em terceiro lugar, formas e intenções corretas de jejuar. E, em quarto lugar, lições sobre o jejum. Então, desses 4 pontos, nós já vimos ou seja, a prática do jejum. Uma vez que nós observamos que o jejum é uma atitude bíblica, a gente percebe que ele é válido em relação às nossas vidas, conforme nós dissemos, por um tempo determinado, conforme nós dissemos, com determinados propósitos, para que assim nós venhamos nos beneficiar espiritualmente falando. Inclusive, na semana passada, a gente trabalhou pelo menos 4 propósitos, 4 finalidades relacionadas ao jejum. Em primeiro lugar, o jejum ele tem um propósito de indicar tristeza pelos nossos pecados. Em segundo lugar, o jejum ele tem como propósito fortalecer a nossa alma para nós enfrentarmos situações difíceis em nossas vidas. Em terceiro lugar, o jejum ele serve para nós buscarmos poder espiritual e direção divina. E em quarto lugar, o jejum ele serve para nós desenvolvermos o nosso autocontrole, Então, foram 4 propósitos que nós estudamos na semana passada, que estão relacionados justamente com a prática do jejum. E aí fica a pergunta, e aí fica a indagação. Sim, uma vez que a gente já vê a validade do jejum, uma vez que a gente entende que ele é um tema bíblico, uma vez que nós percebemos que ele é uma conduta que se amolda à vida cristã, como é que nós devemos praticá-lo? Quais são as ações? Quais são os cuidados que nós devemos ter na prática do jejum? Quais são as motivações que devem existir em nossos corações quando nós nos colocarmos à prática do jejum? Então, de certa forma, é o que nós iremos estudar na manhã de hoje, sobretudo vendo os 2 pontos seguintes dessa sequência que nós colocamos: as formas e intenções erradas de jejuar e as formas e intenções certas de jejuar. Ou seja, o que nós não devemos fazer e a intenção que nós não devemos ter, bem como o que nós devemos fazer e a intenção que nós devemos ter quando nós nos colocarmos diante de Deus para jejuar. Então, fizemos, de certa forma, uma revisão geral no domingo passado. Os irmãos que estão conosco aqui hoje, de certa forma, já pegaram o fio da meada, e agora a gente vai seguir considerando o restante do tema, o restante das divisões que nós colocamos para os irmãos. Então, em primeiro lugar, meus irmãos, minhas irmãs, na manhã de hoje, forma e intenção erradas de jejuar. Formas e intenção erradas de jejuar. Acompanhe comigo a leitura do versículo 16 de Mateus 6. Mateus capítulo 6, versículo 16. Olhem só o que nós temos aqui na palavra do Senhor. Forma e intenção erradas de jejuar. Diz o seguinte: quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. O que é que nós temos aqui, irmãos? O que é que nós encontramos aqui, minhas irmãs, nesse verso? A orientação que Cristo ele nos dá acerca do comportamento, acerca da motivação errada que nós não podemos ter quando nós nos colocarmos diante de Deus para prestar ao Senhor jejum. Então, de maneira assim bem resumida, é isso que nós encontramos. A orientação que Cristo nos faz, não só acerca do comportamento,
mas também acerca da motivação errada que nós não podemos ter quando nós nos colocarmos diante de Deus para jejuar. Com isso, Cristo, ele estava especificamente falando, condenando não só a postura, mas também condenando a motivação dos fariseus quando eles se davam ao jejum. Tanto é que aqui nesse versículo 16, Cristo, ele chama os fariseus de hipócritas. Literalmente falando, no grego, essa palavra significa atores, que representavam um papel, atores que representavam um personagem. Então, era justamente isso que ocorria, era justamente isso que se dava. Os escribas, os fariseus, eles estavam representando um papel quando eles se propunham a jejuar. Eles ficavam contristados, eles desfiguravam o rosto. Com que objetivo, com que fim? De se mostrarem pessoas piedosas. Perante Deus? Não, perante as demais pessoas. É interessante a gente atentar aqui para o significado da palavra desfigurar, que Cristo ele coloca para descrever a postura dos escribas em relação ao jejum. Essa palavra desfigurar, que nós encontramos aqui no versículo 16, significa tornar irreconhecível. Então, era justamente isso que os fariseus eles faziam. Eles tornavam os seus rostos irreconhecíveis quando eles estavam jejuando a Deus, quando eles estavam jejuando ao Senhor. Muito provavelmente, eles negligenciavam a higiene pessoal, cobriam a cabeça com panos de saco, passavam cinza no rosto para ficarem mais pálidos e abatidos, para ficarem mais tristes e, em consequência, demonstrarem uma certa piedade, uma certa santidade. Então, tudo isso eles faziam, tudo isso eles praticavam com um objetivo específico, com uma finalidade clara nos seus corações, ou seja, demonstrar uma falsa piedade às pessoas, demonstrar uma falsa piedade ao próximo. Então, perceba que eles estavam errados não só na forma em si de aplicar o jejum, mas também eles estavam equivocados na motivação, naquilo que fazia com que eles praticassem o jejum em relação a Deus. Ou seja, eles buscavam o louvor, o reconhecimento humano. Então, aqui, meus irmãos, aqui, minhas irmãs, nós temos essa observação, nós temos essa orientação que Cristo nos faz. Jejuar é algo lícito? Sim. Jejuar é algo bíblico? Não resta a menor dúvida. Quando você faz por um determinado período, quando você faz visando determinados propósitos, contudo, não seja a motivação do nosso coração para praticarmos o jejum, transpirar ou tentar passar um ar de religiosidade, um ar de espiritualidade. Não, isso não agrada a Deus, não agrada ao Senhor. Nem tampouco nos mostrar abatidos, nem tampouco nos mostrar entristecidos, para que as pessoas possam entender, para que as pessoas venham a concluir que nós estamos jejuando. Isso também não. Então, não só a atitude, mas também a motivação errada, que não devem estar presentes quando nós jejuarmos a Deus, quando nós jejuarmos ao Senhor. Contudo, meus irmãos, contudo, minhas irmãs, além da hipocrisia, além do exibicionismo, que são aqui os pecados denunciados por Cristo em relação aos fariseus, quando nós observamos a palavra de Deus, nós encontramos pelo menos mais outra atitude, pelo menos mais outro procedimento, perceba, que não deve estar presente quando nós nos colocarmos diante de Deus para jejuar. Ou seja, a gente não pode jejuar, a gente não pode se dar a prática do jejum misturando, preste atenção nisso, misturando o nosso jejum com ações ímpias, com ações pecaminosas. Aí você pode perguntar, mas isso é possível? Como é que pode? Jejuando a Deus, como é que pode? Procurando me consagrar a Deus e associar essa postura, associar essa atitude, um posicionamento ímpio, uma motivação ímpia na minha vida. Será que isso é possível? É, meus irmãos, infelizmente é impossível. E a gente observa exemplos nesse sentido, exemplos bíblicos, exemplos da palavra de Deus, dessa postura também errada, desse procedimento também equivocado em relação ao jejum. Abram aí, por favor, livro do profeta Isaías, capítulo 58.
não desmarquem esse texto de Mateus, porque a gente vai ficar voltando para ele. É só para a gente poder mergulhar de maneira mais aprofundada nesse tema. Isaías 58. Isaías 58. Na verdade, eu deixo esse texto para vocês, até para vocês lerem esse texto no dia de hoje, meditarem. Ele trata especificamente falando do jejum, e é importante a gente poder ver algumas coisas que Isaías aqui trata. A gente não vai ver tudo, apenas algumas, então fica aí como sugestão de leitura para o dia de hoje. Isaías 58, versículos 3 e 4. Isaías 58, versículos 3 e 4. Olha só aqui, o profeta se dirigindo ao povo de Deus, denunciando o pecado deles. De quê? O pecado por estarem jejuando? Não, o pecado de estarem jejuando com a atitude errada. Essa que é a questão. Então não há aqui a condenação do jejum, não. O que há é a condenação do jejum feito de maneira errada. Então o que é que eles estavam fazendo? Veja, versículo 3, dizendo: por que jejuamos nós, e tu não atentas para isso? Porque afligimos a nossa alma, e tu não levas em conta. Então, os judeus aqui, eles estavam, dentro da linguagem do profeta, questionando a Deus. Eles estavam jejuando, eles estavam afligindo a alma deles, contudo, não estava gerando benefício nenhum para eles. Então, eles estavam fazendo esse questionamento: por que será Deus? Por que será, Senhor? Nós estamos jejuando, nós estamos te buscando e nada está acontecendo de maneira extraordinária e positiva em nossas vidas. Aí Deus responde, veja, restante do versículo 3: eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Versículo 4: eis que jejuais para contendas e rixas e para ferirdes com punho iníquo, jejuando assim como hoje, veja, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Então veja, eles estavam misturando o jejum com intenções malignas, com intenções odiosas, com sentimentos rancorosos, jejuando com propósitos errados, com motivações erradas. E aqui o profeta, ele é muito claro dizendo que aquele jejum para Deus não se via de nada, de absolutamente nada. Por mais que eles afligissem as suas almas, por mais que eles buscassem a Deus com o jejum, mas a motivação estava errada. Não era com propósitos santos, não era com finalidades piedosas. Então, aquele exercício religioso não se via, repito, de absolutamente nada para aqueles judeus. Por isso, a gente encontra aqui essa denúncia profética. Por isso, nós encontramos aqui o profeta Isaías advertindo quanto a esse erro, que serve também, meus irmãos, que serve também, minhas irmãs, para nós nos dias de hoje. Quais são as motivações que nós temos quando nós nos colocamos diante de Deus para jejuar? Será que nós estamos fazendo, conforme nós observamos agora há pouco, para ser visto pelas pessoas? Será que nós estamos fazendo com o mal escondido no nosso coração, ou com um propósito maligno em relação às nossas vidas? Se assim for, meus irmãos, se assim for, minhas irmãs, o nosso jejum, ele não terá valia nenhuma diante de Deus, diante do Senhor. E é interessante, porque quando a gente olha aqui, essa denúncia que Isaías faz, no capítulo 58, acerca do procedimento equivocado que o povo de Deus estava tendo quanto à prática do jejum, quando a gente vai para o Novo Testamento, eu me lembrei desse episódio, uma circunstância que envolve o apóstolo Paulo, quando ele está sendo preso em Jerusalém. A gente observa que alguns judeus, eles assumiram o compromisso com Deus em jejum para tirar a vida do apóstolo Paulo. Então veja aqui a motivação errada na prática, a motivação errada exemplificada no caso aqui de Paulo. Abram aí, por favor, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 23. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 23. Eu queria que nós lêssemos pelo menos dois versos, o versículo 12 e o versículo 13. Atos 23, 12 e 13. Isso mostra que é possível sim, viu? Você pode criar uma mágoa, uma raiva no seu coração, jejuar com o propósito de prejudicar, motivado por essa mágoa, porque foi o que aconteceu com os judeus. Atos 23, versículos 12 e 13.
Aqui nesse caso, esse intento ele foi frustrado e não fizeram mal ao apóstolo Paulo como eles estavam pretendendo fazer, no caso os judeus. Atos 23, 12 e 13. Olhem só o que diz aqui a palavra. Atos 23, versículos 12 e 13. Quando amanheceu, os judeus se reuniram e, sob anátema, veja, juraram que não haviam de comer nem beber, veja, enquanto não matassem Paulo. Eram mais de 40 os que entraram nesta conspirata. Então veja, meus irmãos, eles fizeram esse voto de não comer, não beber, estar em jejum até matarem o apóstolo Paulo. Uma intenção pecaminosa. Esse jejum, Deus não atenta para esse jejum. Para essa aflição da alma, Deus também não considera. Então, formas e intenções erradas de jejuar. A gente não pode jejuar para parecer que nós somos mais santos. Não, a gente não pode. A gente não pode jejuar procurando fazer com que as pessoas reconheçam que nós estamos jejuando. A gente também não pode. Nem tampouco a gente pode jejuar com motivações malignas, pecaminosas em nossos corações. Não. Se assim o fizermos, repito, o nosso jejum, ele não terá nenhuma valia, ele não terá nenhuma validade diante do Senhor. Então, consideremos esse ensinamento de Jesus Cristo, consideremos essa observação que Cristo aqui nos faz, e a partir dela, que a gente possa conduzir a nossa prática de jejum, seguindo de fato o que Deus nos ensina e nos prescreve através da sua palavra. Então, em primeiro lugar, o que é que nós queríamos mostrar? Em primeiro lugar, o que é que nós queríamos ensinar? Que a gente não pode associar o jejum ao desejo de ser visto, a gente não pode associar o jejum à falta de abandono do pecado, a gente não pode associar o jejum a rancor e a ódio nos nossos corações. Isso não, Deus não se agrada desse tipo de jejum. Ok, meus irmãos? Então, em primeiro lugar, formas e intenções erradas de jejuar. Daqui a um pouco eu dou a oportunidade para os irmãos interagirem conosco. Mas não só isso, e aqui eu queria gastar um pouco mais de tempo. Forma e intenção corretas de jejuar. Forma e intenção corretas de jejuar. Veja que o ensino de Cristo, ele é completo. Não só ele diz aquilo que nós não devemos fazer, mas também Cristo nos ensina aquilo que nós devemos fazer quando nós nos colocarmos na prática do jejum. E é interessante, meus irmãos, porque, em primeiro lugar, a gente vai trabalhar o ensino que Cristo fez aqui em Mateus capítulo 6, mas depois eu vou aprofundar um pouco mais essa matéria, pelo menos um pouco mais, a fim de lançar luz em nossas mentes acerca de determinados procedimentos, acerca de determinados cuidados que eu, você, todos nós devemos ter quando nós formos jejuar. E aqui uma observação: boa parte do que eu vou ensinar em relação a essas observações, ela se encontra no livro, capítulo 13, A Prática da Piedade, de Lewis Bailey. Então, é um puritano, finalzinho do século XVI, e nessa matéria de jejum, nessa matéria de oração, nessa matéria de piedade, eu não recorro a outra fonte que não aos puritanos. Por quê? Eles têm uma teologia certa, eles têm uma prática correta, então você entra aí num caminho recomendável quando você for tratar desse assunto. Então, boa parte, na verdade, o resumo que a gente vai ter a partir de agora é baseado nesse livro, A Prática da Piedade, capítulo 13, que trata especificamente falando do jejum, o jejum piedoso. Então, vamos lá. Forma e a intenção correta de jejuar. Vamos mais uma vez para Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. E agora a gente vai ler os versículos 17 e 18. Mateus capítulo 6, versículos 17 e também o versículo número 18. Mateus 6, 17 e 18. Diz o seguinte a palavra: Tu, porém, quando jejuares, unja a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu pai em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará.
O que é que nós temos aqui, irmãos? O que é que nós encontramos aqui, minhas irmãs? Versículos 17 e também o versículo de número 18. A orientação certa do nosso comportamento, a orientação certa da nossa motivação quando nós praticarmos o jejum em relação às nossas vidas. O princípio que nós encontramos nesses dois versos é que nós não devemos transparecer às pessoas que nós estamos jejuando. A gente não precisa publicizar, a gente não precisa fazer propaganda, a gente não precisa demonstrar às pessoas que nós estamos jejuando, não, muito pelo contrário. Mas o que a gente observa em termos de ensinamento que Cristo faz é que a gente deve procurar ao máximo levar normalmente a nossa vida quando nós estivermos jejuando a Deus, quando nós estivermos jejuando ao Senhor. Afinal de contas, se nós estamos jejuando a Ele, se se trata de uma atitude nossa para nos consagrar cada vez mais a Ele, por que será que eu vou ter que mostrar às pessoas? Por que será que eu vou ter que anunciar às pessoas? Por que será que eu vou dizer às pessoas que eu estou jejuando? Não, meus irmãos, não, minhas irmãs. É por isso que, nesse sentido, o jejum ele é bem particular. Mas aqui eu faço uma observação. Quando a gente estuda sobre o jejum, a gente percebe que existe uma classificação. Existe aquilo que nós chamamos de jejum particular, privado, seu com Deus. E existe também aquilo que nós chamamos de jejum público, quando o povo de Deus se coloca diante do Senhor a jejuar. Então, apesar de ser a mesma atitude, existem alguns detalhes no tratamento em relação a cada um deles. E aqui eu estou trazendo à nossa mente, aqui eu estou trazendo para o nosso estudo o jejum no sentido particular, o jejum no sentido privado, da sua relação com Deus, da sua relação com o Senhor. Então, uma vez que você se coloca diante dele, uma vez que você propõe no seu coração de, por determinado período, com determinada finalidade, jejuar, buscando a maior consagração, fica a orientação que Cristo aqui nos dá, que ninguém perceba isso. Procure fazer de tal forma que as pessoas não percebam. Haja com naturalidade, haja com normalidade, para que assim o seu jejum ele seja válido. Afinal de contas, se você está fazendo para Deus, Ele, o próprio Deus, nos recompensará. É interessante porque essa palavra recompensa que Cristo ele usa aqui no versículo 18 é a palavra que, literalmente falando, a gente pode traduzir por pagamento ou salário. Essa palavra recompensa que você tem aí, finalzinho do versículo 18, literalmente falando, ela significa salário. Literalmente falando, ela significa pagamento. Então você encontra aqui uma promessa. Sim, você encontra aqui uma promessa da parte de Deus. Se você jejuar a Ele com a motivação correta, se você jejuar a Ele da forma correta, pode esperar, Deus ele vai dar o pagamento por essa postura que nós assumimos em relação a Ele. Aí você pode perguntar, então assim eu vou jejuar para que eu receba de Deus? Não, aí a sua motivação já vai estar equivocada, né? Você não estará jejuando com o objetivo de agradar a Deus, mas sim de receber algo em troca. Não, isso é errado. Infelizmente, quando a gente trata dessa questão de jejum, foi por isso que eu disse aos irmãos, via de regra, eu nunca uso esses materiais contemporâneos dos nossos dias, porque infelizmente existe um desvirtuamento nessa questão do jejum, principalmente quando a gente percebe o meu pentecostal, o meu neopentecostal, porque via de regra eles usam o jejum como uma moeda de troca. Eu faço, Deus me dá, eu faço, Deus me dá, eu faço, Deus me dá. Não, eu procuro outras fontes do passado, 500 anos para trás, porque aí eu vou ver não só uma teologia correta, mas uma prática piedosa, e eu estarei em boa companhia quando eu recebo esses ensinamentos ou quando eu acolho essas orientações. Então, veja, nós temos aqui uma promessa de Deus. Deus ele vai nos dar o salário, Deus ele vai nos dar o pagamento do jejum que nós fizermos a Ele. Contudo, a nossa motivação ela tem que ser sincera. Contudo, a nossa forma de jejuar ela tem que ser verdadeira. Se você segue esse conselho, se você segue essa orientação, você vai experimentar da ação de Deus na sua vida. Então, o que é que Cristo aqui nos ensina? O que é que Cristo aqui nos mostra? Que nós devemos ser sinceros, que nós devemos ser discretos quando nós jejuarmos a Deus. Sinceridade e discrição são elementos fundamentais
na prática correta do jejum, na prática correta de jejuar. Aí você pode perguntar, sim, aqui Cristo nos ensina que a gente deve fazer em secreto para que Deus possa nos recompensar. Aqui nós encontramos que a gente precisa levar uma vida normal, lavar o rosto, pentear os cabelos, ou seja, fazer de tal forma que as pessoas não percebam que existe alguma coisa nova, alguma coisa estranha na nossa vida. Mas de maneira mais específica, o que é que eu devo fazer para que o meu jejum ele venha a ser agradável a Deus? De maneira específica, quais são os passos que eu devo dar para que o meu jejum ele corresponda ao ensinamento bíblico? Quais são as atitudes, de maneira mais específica, que eu devo ter quando eu jejuar a Deus, quando eu jejuar ao Senhor? Quando a gente considera, irmãos e irmãs, esse assunto, a gente vê que existe pelo menos 2 grupos de ações que nós devemos ter, 2 grupos de atitudes que nós devemos ter quando nós jejuarmos a Deus, quando nós jejuarmos ao Senhor. A primeira delas é o que nós chamamos de atitudes externas, atitudes de fora, alguns cuidados nessa área. Mas não só isso, a gente também deve ter algumas atitudes internas de dentro do nosso coração quando nós formos jejuar. Então, se você segue isso, tanto se preparando corretamente externamente, como também se preparando corretamente internamente, o seu jejum ele vai ser válido. Porque observe, os escribas, os fariseus, eles até procuravam a formalidade externa de praticar o jejum, mas veja a motivação, totalmente nula, veja a motivação totalmente errada. Então a gente precisa ter essas 2 coisas na nossa mente, a gente precisa ter esses 2 fatores no nosso coração. Há algumas ações externas que eu devo considerar, há algumas posturas internas que eu também devo considerar para que o meu jejum ele venha a ser válido diante de Deus, ele venha a ser válido diante do Senhor. E aqui, conforme nós dissemos, eu vou gastar um pouco mais de tempo. Então, quais são as atitudes externas que nós devemos ter quando nós nos colocarmos ao jejum? Em primeiro lugar, nós devemos preferencialmente usar o dia do Senhor. Nós devemos preferencialmente usar o dia do Senhor para o jejum. Veja aí o que nós encontramos no livro do profeta Joel. Livro do profeta Joel. A gente vai ler 2 textos, né, nesse profeta. Joel capítulo 1 primeiro texto, né? Joel capítulo 1 versículo 14. Aqui vai ser bem claro essa orientação que a palavra de Deus nos diz. Joel 1,14. Oséias, Joel, Amós, Obadias. Aqui são profetas menores, né? Isso, Oséias, Joel. Capítulo 1, versículo 14. Olha só o que diz aqui, ó. Olha só o que diz a palavra. Joel, capítulo 1, versículo 14. Ele diz: promulgai o quê? Um santo jejum. Convocai uma assembleia solene. Congregai os anciãos, todos os moradores desta terra. Para onde? Para a casa do Senhor, vosso Deus, e clamai ao Senhor. Qual é o dia que tem a santa convocação? Qual é o dia que nós nos encontramos na casa de Deus? Um dia que foi separado para isso. O dia do Senhor. No Antigo Testamento era o sábado, o 7º dia, e no Novo Testamento hoje é o domingo, o primeiro dia da semana, que foi o dia no qual Cristo ressuscitou. É o dia que a gente comparece à casa de Deus, é o dia que a gente se congrega para adorar ao Senhor. Observe que nesse dia o profeta aqui associa o quê? A prática do jejum. Nesse dia o profeta ele associa a prática do jejum. Então isso lança luz, meus irmãos. Isso nos mostra uma verdade, minhas irmãs, dessa consideração que nós devemos ter em relação ao jejum. E aqui para nós, via de regra, o dia do Senhor é um dia mais apropriado para isso. Por quê? Porque é um dia que você não tem tanta responsabilidade, tantos compromissos, tantas obrigações em termos seculares, e que você pode aproveitar melhor esse tempo em orações, em louvores, em meditações, conforme a gente vai ver daqui a alguns instantes. Então, observe, o jejum no domingo, ele ganha uma qualidade que não pode ser alcançada nos demais dias da semana. Você pode perguntar, mas há alguma coisa contra
se eu jejuar outro dia da semana? Não. Agora, o seu ganho, com toda certeza, não vai ser igual ao ganho que você tem se você fizer no dia do Senhor. Não vai ser igual, porque o próprio dia, ele já é propício para isso, porque é um dia consagrado a Deus, é um dia dedicado a Deus. Então, dentro das atividades religiosas e espirituais que nós temos, vamos incluir mais uma, ou seja, o jejum, ok? Ainda no livro do profeta Joel, Joel capítulo 2, versículo 15. Joel capítulo 2, versículo 15. Olha só o que o profeta aqui diz. Aqui, só para poder contextualizar melhor, ele fala de certa forma do jejum público, mas essa regra se aplica tanto ao jejum público como também ao jejum particular, ok? Então ele diz, olha só, Joel capítulo 2, versículo 15. Ele fala: tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. A assembleia solene aqui, o culto a Deus. Então, quando é que isso acontecia? No dia do Senhor. Então, mais uma vez, você vai perceber a associação de quê? Do jejum com o dia do Senhor. A gente viu na semana passada, até mesmo na instituição do dia da expiação, onde se ordenava que os judeus eles jejuassem, lá em Levítico capítulo 23, versículo 28, e também no versículo 36, que era feito quando? No dia do Senhor. Quando você vai olhar, por exemplo, o livro do profeta Isaías 58, que é esse capítulo que trata do jejum, você vai ver que no finalzinho do capítulo, nos 3, 4 últimos versículos, ele vai falar sobre o quê? Sobre o dia do Senhor, porque ele inclui o dia do Senhor como dia propício na realização dos jejuns. Então, quando você olha para a palavra, a regra é essa, o princípio é esse. Então, você vai ter, conforme nós dissemos, um aproveitamento bem melhor quando você separa o dia do Senhor ou usa o dia do Senhor, para que assim você possa praticar o seu jejum. Então, a primeira ação externa. A segunda ação externa: devote-se a Deus nesse dia. Devote-se a Deus quando você estiver praticando o jejum. Busca ao Senhor em oração. E nós vimos isso na semana passada. Via de regra, o jejum ele está associado a quê? A oração. Quando você jejuma, simplesmente você não fica sem comer, mas você busca a Deus através de oração. E a gente viu isso através de vários textos da palavra de Deus. Mas não só isso. Use esse período de jejum para meditar, ruminar na palavra do Senhor, lê-la, considerá-la, poder entendê-la, aprofundá-la, para que você possa aprofundar o seu conhecimento de Deus, aprofundar o seu conhecimento do Senhor. Mas não só isso. Use o seu jejum também como dia de leitura bíblica, leitura das Escrituras Sagradas. Use também o seu jejum, esse período, para quê? Louvar a Deus, cantar cânticos ao Senhor, exaltar o seu nome, ouvir louvores. Então, é um momento, meus irmãos, é um instante, minhas irmãs, todo especial, em que você vai usar para quê? Para se aproximar mais de Deus, para se aproximar mais do Senhor. Isso é muito válido. Infelizmente, hoje a gente não ensina o jejum, talvez por causa dos equívocos que há. Infelizmente, existem esses equívocos, e aí você vai, como eu sempre gosto de dizer, de um extremo a outro. O ser humano ele é muito binário, né? Ou ele é uma coisa ou ele é outra, entendeu? Então, ou você vai praticar o jejum de maneira equivocada, ou você vai dizer, não, esse negócio de jejum não é bíblico. E aí você vai estar entre dois extremos, e nenhum deles corresponde ao ensinamento da Bíblia. Então, há um caminho que a gente pode seguir, há uma orientação que a gente pode considerar. É justamente por causa disso que a gente está aprofundando a nossa lição de hoje, ok? Então, use o dia do Senhor, devote-se a Deus, proceda piedosamente durante seu jejum. Proceda piedosamente durante seu jejum. Você pode perguntar, mas uma vida de piedade, ela não deve marcar a minha vida como um todo? Sim, deve. Mas em especial nesse período de jejum. De quê? De você procurar desenvolver cada vez mais a sua vida de piedade. E essa vida de piedade, ela é marcada por duas atitudes que você deve ter. A primeira delas, você deve evitar o mal, ou aquilo que é pecaminoso, aquilo que é errado, aquilo que é contrário à palavra do Senhor. Abstenha-se cada vez mais disso dentro da prática do jejum, e você vai encontrar isso na palavra do Senhor. Abram aí, por favor, livro do profeta Jonas. Não é Jonatas, mas é Jonas. Jonas capítulo 3.
versículos 7 e 8 e também o versículo 10. Você vai ver aqui um dos resultados da pregação de Jonas, melhor dizendo, na cidade de Nínive. E você vai ver que quando eles acataram a palavra, eles buscaram a Deus em jejum. E associou-se o jejum ao afastamento deles daquelas práticas malignas. Olha só a coisa interessante. E é isso que deve existir na nossa vida. Abram aí, Jonas capítulo 3, versículos 7 a 8 e também o versículo 10. Jonas 3, 7 e 8 e também o versículo 10. Veja aqui o que nos diz a palavra de Deus. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes, veja, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água. Aqui o jejum era completo, não era só de comida não, era até mesmo de água. E não só era de seres humanos não, até mesmo os animais, todo mundo jejuou. Aqui eu não sei nem se é um jejum nacional, é um jejum pleno, certo? Versículo 8: mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, veja, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Está vendo aí? Se converter das atitudes ímpias, todas as pessoas. Versículo 10: viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Deus desviou o mal dos ninivitas. Por quê? Eles jejuaram corretamente, associando o jejum ao apartamento das atitudes ímpias, conversão, arrependimento. Ok? Vamos um pouco mais para trás no caso. Abram aí, Isaías 58. Isaías 58. Vamos voltar mais uma vez ao texto básico. E façam isso, meus irmãos. Leiam hoje Isaías 58. Depois a gente pode até trocar uma ideia. Se você encontrar alguma coisa aqui interessante, que careça alguma explicação. Mas esse capítulo é muito bom. É muito bom. É muito bom mesmo. Isaías 58, versículo 6. Isaías 58, 6. Olha só o que diz aqui a palavra. Porventura, versículo 6, não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo jugo? Porque infelizmente, conforme nós observamos anteriormente, estava acontecendo isso. As pessoas estavam juntando o jejum com atitudes ímpias. No caso, a opressão, a desigualdade, a injustiça, a violência. Isaías diz: esse jejum não é agradável a Deus. Então se desfaçam dessas coisas, se desfaçam dessas atitudes. Aí sim, vocês vão jejuar de maneira que me agrade e que cumpra a minha vontade. Ok? Então veja, proceder piedosamente, ela é uma via de dois caminhos. O primeiro deles, faz com que nós evitemos o que é mal. Segundo deles, faz com que nós pratiquemos aquilo que é correto. As duas coisas juntas. A piedade é isso, é deixar de fazer o que é contrário a Deus e é fazer aquilo que Deus exige. E dentro do jejum, esse cuidado também deve ser observado. Deixar de fazer o mal e adotar uma postura santa, bondosa, piedosa. Isaías 58, versículos 7 e 10. Olha só o que diz aqui o profeta. Isaías 58, versículos 7 e 10. Diz o seguinte: porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres, desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? Então, atitudes bondosas, como prática correta no exercício do jejum. Isto é até um conselho, que os puritanos eles dão. Só essa observação aqui. Eles fazem uma coisa interessante. É
uma coisa interessante mesmo, porque existiam os dias que eles separavam para jejuar, e se tinha mais ou menos ali o que se gastava no dia em termos de comida. Então o que é que eles faziam? Eles se abstinham de comer e pegavam aquela proporção de comida e doavam aos famintos, porque eles se abstinham de se alimentar e alimentavam quem estava com fome. Então era o sacrifício que eles faziam também em favor dos desfavorecidos. Olha como é o nível, né, de compreensão do jejum, quando você vê uma teologia puritana, como não tem nada a ver com isso que nós observamos hoje sendo ensinado acerca de jejum. Basicamente é o que a gente vê aqui em Isaías. Versículo 10, olha só: se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Aqui você vê não só o procedimento correto da prática do bem, mas você também observa o resultado disso. Deus vai nos abençoar. É a recompensa que Cristo faz referência, conforme nós observamos no finalzinho do versículo 18 do capítulo 6 de Mateus. Deus nos recompensará. Aqui no caso o quê? A luz nascerá nas trevas na nossa vida e a escuridão se fará meio-dia na nossa vida, quando nós jejuarmos de maneira correta, certo? Então, ao jejuar, o que é que eu devo considerar? Em primeiro lugar, algumas atitudes externas: usar o dia do Senhor para o jejum, devotar-se a Deus no dia de jejum, proceder corretamente no dia do jejum, tanto evitando o mal, como também praticando o bem. Então, externamente falando, é isso. Mas é só externamente? Não. Há algumas atitudes também de caráter mais interior, de caráter mais interno, que envolve o nosso coração e que também devem estar presentes quando nós jejuarmos a Deus. Para quê? Para que a gente evite a religiosidade, para que a gente evite a hipocrisia que existia no jejum dos fariseus. Então, se você considerar essas atitudes também em relação ao seu coração, o seu jejum vai ser válido, o seu jejum vai ser frutífero, e ele de forma verdadeira vai trazer bênçãos e, acima de tudo, glorificar a Deus. Então, quais são as atitudes mais interiores? Quais são as atitudes mais do coração que eu devo ter quando eu estiver jejuando a Deus? Em primeiro lugar, desenvolva uma maior compreensão acerca do pecado. Desenvolva uma maior compreensão ou uma melhor compreensão acerca do pecado, porque é o pecado, meus irmãos, o principal dos nossos males. É o pecado que nos afasta de Deus, é o pecado que nos esfria espiritualmente, é o pecado que nos adoece na nossa vida cristã. Então, a causa de todos os nossos males não é um só, senão o próprio pecado. Então, o que é que você deve fazer? Você não está jejuando? O que é que você deve fazer? Você não está afligindo a sua alma? Então o primeiro passo que você deve considerar é isso: trabalhe o pecado no seu coração. Como ele é mau, como ele ofende a santidade de Deus, como ele contraria a sua verdade, conforme nós temos nas Santas Escrituras, como ele macula a nossa relação com Deus, como ele traz prejuízos espirituais para as nossas vidas. Então isso requer de nós meditação, sobretudo através do ensino da palavra, desenvolvimento de uma doutrina correta em relação ao pecado. E aqui eu dou uma indicação de livro que todo crente deveria ler antes de partir para a eternidade: Mortificação do Pecado, John Owen, puritano congregacional. Então, se você quiser ter uma percepção mais profunda do que é o pecado, dos seus males, das suas consequências nocivas para a vida, lê esse livro, Mortificação do Pecado. Mortificação do Pecado, livro bom da gente estudar. É denso, mas vale a pena. Então, em primeiro lugar, desenvolva uma maior compreensão em relação ao pecado. Em segundo lugar, lamente pelo pecado. Até porque uma postura naturalmente levará a outra. Se você desenvolve uma maior compreensão em relação ao pecado, o que é que isso vai lhe proporcionar? Lamento pelo pecado, porque você vai entender o quão ele é mau, o quão ele traz prejuízo para a sua vida, e você vai se entristecer por causa dele. Olhem só o que nos diz o livro do profeta Jeremias, capítulo 31.
Jeremias capítulo 31. Isso. Jeremias 31, versículos 18 e 19. Talvez seja por isso, meus irmãos, minhas irmãs, que as pessoas hoje, elas não querem encarar o jejum. É porque ele mexe muito na nossa vida, sabe? Muito mesmo. E talvez seja por isso que a gente esteja experimentando tão pouco de Deus. Uma coisa também leva a outra, né? Então veja, Jeremias 31, versículos 18 e 19. Jeremias 31, versículos 18 e 19. Olha só o que nos diz aqui a palavra. Bem ouvi que Efraim se queixava dizendo: castigaste-me e fui castigado, como novilho ainda não domado. Converte-me e serei convertido, porque tu és o Senhor meu Deus. Veja, versículo 19. Na verdade, depois que me converti, arrependi-me. Depois que fui instruído, bati no peito e fiquei envergonhado, confuso, porque levei o opróbrio da minha mocidade. Então, bater no peito, sinal de vergonha. Sinal de vergonha. No caso aqui, por causa do pecado. De lamento, por causa de quê? Por causa do pecado. Então, também deve ser uma atitude do nosso coração. Em terceiro lugar, confesse o seu pecado. É por isso que é um dia especial para você. Para que você se analise e veja: em que é que eu estou errando com o Senhor? Em que é que eu estou faltando nos meus compromissos? Em que é que eu estou contrariando a sua palavra? Quer em ação, quer em motivação. E quando você começa a trazer isso à sua memória, e você faz isso de maneira sincera, Deus ele vai trazendo a sua lembrança. E aí você vai tratando cada um deles diante de Deus, tratando cada um deles diante do Senhor. Alguém já disse, um querido irmão, que a gente peca por varejo e pede perdão por atacado. Não é verdade? A gente sai pecando, né? Por pensamento, por motivações, por palavras, por ações. Aí quando a gente vai confessar, em 3 segundos a gente resolve: Senhor, perdoa todos os meus pecados. Quais? É claro que você não vai fazer isso num culto público, né? Esse tipo de oração é uma oração mais particular. Mas na sua oração particular, traga a sua memória. O que foi que você fez, o que você deixou de fazer, em que você contrariou a palavra, e confesse por varejo também. Foi isso. Aí você pergunta: e por que deve ser assim? Isso, meus irmãos, isso, minhas irmãs, é instrutivo, para que você fique atento quando você for colocado em situações que você possa pecar esse mesmo pecado, porque você vai estar consciente de que você fez no passado, você pode fazer no presente, e aí você tem um cuidado maior. Então, confesse seu pecado. E por fim, clame para não cair novamente em pecado. O que foi que Cristo disse? Lá em Mateus capítulo 6, versículo 13: e não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Então esse é o pedido que a gente deve fazer, de estar sempre clamando a Deus: me livra do pecado, me livra da tentação, me fortalece em minha aprovação, para que eu não caia perante as transgressões da minha vida. Aí você pode perguntar: isso vai fazer com que eu não peque mais? Não, você vai voltar a pecar, só que você vai ter uma atenção maior, uma sensibilidade maior em relação às situações propícias que podem lhe levar ao pecado. Então isso lhe ajuda no desenvolvimento da sua santidade. Então, quais são algumas ações internas que nós devemos ter na prática do jejum? Desenvolver uma maior compreensão do pecado, lamentar pelo pecado, confessar o pecado e clamar para não cair em pecado. Depois, se vocês quiserem, no material tem todos os textos que tratam sobre cada um desses pontos. Eu pulei aqui para a gente poder ganhar tempo, ok? Então, fechando aqui esse item, o segundo ponto, o jejum bíblico é composto de vários cuidados que nós devemos ter. Para quê? Para que ele venha a ser praticado com sinceridade. Para quê? Para que ele venha a ser praticado com verdade. Então, consideremos, meus irmãos, consideremos, minhas irmãs, a prática do jejum segundo a maneira que agrada a Deus. Consideremos a prática do jejum segundo a maneira que agrade a Deus. Entre aspas, é um pouco mais trabalhoso? É, mas você vai ver, você vai perceber
como ele vai ser válido, como ele vai ser benéfico, como ele vai ser frutífero, espiritualmente falando, para a sua vida. Faça essa experiência, faça esse teste, e você vai perceber isso na prática e na verdade, ok? Em quarto lugar, bem rápido, quais são as lições que a gente pode extrair quanto à questão do jejum? Quais são as lições que a gente pode extrair quanto à questão do jejum? Tem várias, eu vou colocar pelo menos duas aqui, Em primeiro lugar, o jejum, meus irmãos, minhas irmãs, ele é importante para aumentar a nossa fome de Deus. O jejum, ele é importante para aumentar a nossa fome de Deus. Não foi essa uma das bem-aventuranças que nós estudamos lá em Mateus capítulo 5, versículo 6? Bem-aventurados que têm o quê? Fome e sede de justiça. O que é isso? Fome e sede de Deus. Então, quando você se abstém do alimento físico, isso lhe leva a uma fome espiritual, uma fome por Deus, uma fome pelo Senhor, pela oração, pelas Escrituras, por uma vida de piedade, por uma vida de caridade, para que assim a gente possa crescer espiritualmente falando em relação às nossas vidas. Então, o jejum, ele é benéfico por causa disso. Por quê? Ele nos proporciona um apetite, não das coisas físicas, até porque você estará subjugando seus apetites físicos, mas ele é importante porque ele nos proporciona uma fome espiritual, uma fome de Deus. Em segundo lugar, o jejum, ele garante grandes bênçãos. O jejum, ele garante grandes bênçãos. Me lembra aqui de 3, não vou ler o texto, mas vou só citar as histórias. Quem não está lembrado, e a gente viu isso na semana passada, do fato que aconteceu com Esté, quando foi decretada ali a morte dos judeus, e ela jejuou, não só ela, também as suas servas, e a gente observou o grande livramento que Deus deu ao povo judeu naquele momento. Quem não se lembra de Neemias, quando ele tomou ciência daquilo que estava acontecendo em Jerusalém, em virtude da invasão dos babilônicos, quando ele estava lá na Pérsia. E aí a gente observa que ele jejua, busca a Deus, chega diante do rei, e o rei lhe concede aquilo que ele desejava. Neemias 1, Neemias 2. Quem não se lembra aqui do rei Josafá, segundo Crônicas capítulo 20, que quando estava sendo ameaçado pelos exércitos inimigos, e quando ele era incapaz de vencer aqueles exércitos, ele jejua, não só ele, toda a nação, e Deus dá a vitória, sem que eles tivessem a necessidade de levantar uma só arma, uma só espada. Deus fez todo o trabalho. Então, no jejum, nós podemos ter a garantia de grandes vitórias espirituais. E aí a gente vai experimentar, na medida que a gente se envolver nesse processo. E fechando, meus irmãos, minhas irmãs, uma palavra de aplicação para a gente poder finalizar o nosso estudo. Qual é a aplicação que a gente pode extrair de tudo isso? Encare o desafio do jejum bíblico. Encare o desafio do jejum bíblico. A gente viu, seguir esse padrão, ele dá mais trabalho, ele é mais trabalhoso. E talvez seja por isso que não seja tão normal esse tipo de jejum nos nossos dias. Contudo, o problema não está no jejum. Contudo, o problema muitas vezes está na nossa indisposição de sermos desafiados. Até porque a vida cristã é um constante desafio. De nós sermos desafiados com aquilo que Deus quer que nós façamos, para que Ele possa derramar a sua bênção, para que Ele possa se revelar a cada um de nós, e para que nós possamos experimentar intensamente e fortemente a sua presença na nossa vida. Então, irmãos, irmãs, encare esse desafio, encare essa meta na sua vida, e é você com Deus, no sentido de você começar a experimentar esses benefícios, de colocar no seu coração o desejo por um jejum bíblico, separar um momento para isso e começar a experimentar daquilo que Deus tem a trabalhar na sua vida, daquilo que Deus tem a trabalhar no seu coração. Repito, não é uma coisa fácil, não é uma coisa nova, mas Deus está nos dando essa oportunidade, a partir do ensino da sua palavra, para a gente pensar nisso, para a gente se envolver nisso, e quem sabe, colher muitos frutos positivos em relação a essa atitude. Então que Deus ele nos abençoe, que Deus ele aplique a sua palavra no nosso coração, e que Ele nos instrua cada vez mais acerca das suas verdades. Amém.